Os desafios do empreendedorismo, você empreende? Já começou a empreender? Sim ou não? Esse é o tema de hoje do Primecast, o podcast do Prime Club Internacional, um ecossistema empresarial que incentiva o mundo dos negócios, o mundo corporativo. Eu sou o João Edivar, sou jornalista, atuei por cerca de 30 anos no Sistema Globo de Jornalismo e sou também empresário do setor de tecnologia, comunicação e marketing. E ao meu lado, Márcio Bastos. Eu sou empresário multissetorial, trabalhei por vários anos na Europa e nos Estados Unidos e agora estou de volta ao Brasil, sou um dos fundadores do Prime Club, estou participando como co-host. E hoje o nosso convidado é Patrick Lucas Ferreira, perdão Patrick, ele é proprietário do restaurante Ohashi e da escola Mr. Wiz, portanto, dois negócios diferentes, um no ramo de comida japonesa e outro de educação. Patrick, então, foi uma construção de dois negócios, né? Como é que foi a previsão, o planejamento para iniciar nesses negócios e assim chegar à conclusão de que eles eram realmente sustentáveis e não apenas belas ideias? Muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, são dois momentos bem distintos, né, na minha trajetória, assim como empresário. No meu primeiro negócio, do restaurante, eu era muito novo, eu tinha 23 anos só, tinha acabado de me formar em administração de empresas, trabalhava numa fazenda de bovinos e equinos, né, nada a ver, mas eu tinha o sonho de empreender e eu já tinha, acho que na veia, assim, essa ideia, porque o meu patrão na época, que era o meu tio, ele era um super empresário, então eu admirava ele muito, então eu queria ser empresário também, e ele me ensinou muita coisa. E aí foi uma visão de negócio, nada planejado, só a vontade de dar certo, a gente vai com a cara e com a coragem, sem planejamento, com pouquíssimos recursos e pensando sempre na oportunidade de mercado, porque a cidade que eu escolhi na época, eu morava lá próximo, é Divinópolis, que é uma cidade no centro-oeste de Minas, uma cidade de bom porte, em torno de 220 mil habitantes, e na época, lá em 2007, há 18 anos atrás, não existia restaurante de comida japonesa na cidade. Então eu sempre me preocupei com isso. Qualquer coisa que eu for fazer, eu quero ser diferente, né? Sair da manada e ser diferente dos demais. E foi isso que me motivou na época. Já a questão da escola, aí veio quase 18 anos depois, 17 anos empreendendo só no ramo de restaurantes, a escola foi uma nova oportunidade de mercado, uma vontade de fazer algo diferente, porque a proposta da escola, apesar dela ensinar o inglês, é uma proposta disruptiva, é uma franquia, né? Que além do inglês a gente trabalha inteligência emocional, educação financeira, empreendedorismo, liderança e inglês. Então, quando eu conheci um casal de amigos nosso, nos apresentou essa proposta e nos chamou para ser sócio deles, na hora eu topei. Eu e a minha esposa. A gente comprou a ideia de cara, assim, isso estava faltando aqui, está faltando no Brasil, mas aqui em Montes Claros está faltando, não tem, foge do tradicional, foge do convencional, né? É uma proposta inovadora que não se aprende na escola regular e eu gostaria muito de ter tido esses ensinamentos quando eu era jovem, quando eu era adolescente, criança e tal. Então como a gente atende públicos a partir de 7 anos, a gente considera isso como habilidades fundamentais para a pessoa ter sucesso na vida. Então foi oportunidade de negócio, foi assim, feeling, nada planejado, tudo no sonho mesmo e sempre pensando assim que o copo está meio cheio e que vai dar certo. Veja bem, já que a gente tem que falar da experiência, né? O que isso pode ajudar outros empreendedores, a gente sabe que muitos negócios quebram por falta de uma boa gestão financeira. Muitas vezes nem pelo negócio ser ruim. No seu caso, o que você apontaria como seus principais erros na questão financeira? Falta de planejamento, sem dúvida nenhuma. Falta de planejamento e falta de controle mesmo, propriamente dito. É muito comum a gente
quando abre um negócio, uma microempresa, né? A maioria das empresas nasce pequenininho e tal, a gente é o empresário, né? A gente faz tudo, né? E por falta de conhecimento, por falta de instrução, eu fiz faculdade de administração de empresas, mas apesar disso, a minha melhor faculdade, eu sempre falo que foi a vida, foi a escola da vida mesmo, quebrando a cara e corrigindo e reconhecendo, né? Então, eu passei por um período, como todo mundo passa, principalmente lá no início, apesar de que desde o início o restaurante sempre deu muito certo, né? Sempre foi sucesso, assim, a proposta era original, era inovadora, era diferente de tudo que tinha na cidade. Desde o primeiro dia pegou, deu certo. Foi o primeiro da cidade? Foi o primeiro da cidade. Na época, a gente foi o primeiro restaurante, depois foi o primeiro delivery de comida japonesa. A gente sempre estava assim, na vanguarda, assim, sempre lançando novidades. Eu ia em São Paulo todo ano, assim, eu gostava de ir em São Paulo para trazer novidade. Belo Horizonte estava sempre indo lá, vendo o que o pessoal estava fazendo para levar para o interior, né? Mas, com certeza, a falta de experiência, a falta de planejamento e de conhecimento foi fundamental no início. A gente passou maus bocados. Então, hoje em dia, a pessoa pode começar a empreender e ela tem muita oferta de conhecimento no mercado, gratuita inclusive, né? A gente tem aí um apoio fantástico, por exemplo, do Sebrae, que oferece apoio a micro e pequenas empresas, pessoal que está começando. Então é muito importante buscar conhecimento, né? Uma mensagem, inclusive, que eu deixo para quem quer começar a empreender agora, para não cometer esses erros assim que a maioria comete, né? Muitas empresas não sobrevivem a 2, 3 anos de mercado e fecham por falta de controle, falta de conhecimento. Você falando da questão de restaurante, a grande maioria dos donos de restaurante não sabe nem quanto custa um prato, de preço de custo dele, né? Então como que você vai saber se você está tendo margem, se é sustentável ou não? Aí vai fazendo e depois aí a conta não fecha, né? Exatamente. Isso é um fato que é real e é muito real. Assim, eu digo que talvez assim 50% ou mais dos empresários do ramo de restaurante não sabe qual que é o custo dele. O custo do prato, não sabe fazer o cálculo, né, do custo, porque não é só o ingrediente. Pra você fazer um prato, você vai gastar ali X em 3, 4 ingredientes, ali tem aquele custo, mas você tem que colocar, né, em funcionário, aluguel, energia elétrica, tem os custos variados, os fixos, os impostos. E a gente, é difícil de fazer, não é fácil. Aí a gente volta na questão de ser necessário buscar de repente uma consultoria, um profissional capacitado para te ajudar nessa parte, que vai ser primordial e fundamental para o seu sucesso. Nos dois segmentos que você lida, pessoas, né, são extremamente importantes, né? Eles podem ser considerados um ativo solução ou um ativo problema, na sua visão? Solução 100%, com certeza. E como é que você lida com isso? A gente trabalha lá no restaurante, principalmente, na escola tem menos tempo que a gente funciona, mas a gente tem só um ano e a estrutura é bem menor, né? O restaurante hoje nós somos uma equipe de 35, e veio crescendo desde que a gente, né, não abriu desse tamanho. A gente, graças a Deus, está crescendo, cada vez mais trabalhando com mais pessoas, né? E a gente, de uns 3, 4 anos para cá, a gente sempre fazia, a minha esposa, fazia essa gestão de pessoas, muito pelo nosso feeling, né, pela nossa experiência de vida. A minha esposa tem um feeling para pessoas, uma experiência, uma expertise para lidar com pessoas, que eu falo que é único dela. Ela é formada em serviço social e ela tem uma sensibilidade, assim. Aquela pessoa que chega no ambiente e pacifica o ambiente, a minha esposa é dessas, sabe? E sempre fez isso com muita maestria. Mas faltava para a gente o profissionalismo. Deixar de ser ali, às vezes, o patrão que só ajuda o funcionário, a gente precisava profissionalizar. Quebra galho, né?
como a gente tenta mexer com tudo, né, abraçar tudo e tal, a gente pecava em algumas coisas e situações importantíssimas na gestão de pessoas, no recursos humanos de uma empresa, a gente não fazia por desconhecimento. Até que eu convenci os nossos sócios, né, a gente tem outros 2 sócios lá também, e aí a gente chegou à conclusão que a gente precisava de uma consultoria de RH. E aí a gente contratou uma consultora, excelente por sinal, e iniciamos um trabalho nas lideranças, identificamos quem tinha potencial de líder. Então a gente vem trabalhando com eles. Até então a gente não tinha gerente, a gente resolvia tudo, a gente não tinha gerente para tomar conta da loja, a gente abria e fechava a loja, era o último a fechar, desculpa. Então, aquilo ali desgastava muita gente, né? Era muito tempo ali, né? Saúde, né? Já são 18 anos dormindo tarde, acordando cedo, a gente vai ficando cansado, né? Uhum. Então, quando a gente trouxe essa consultora, que a gente começou a desenvolver os processos, desenhar esses processos de forma profissional, o jogo foi virando. E aí ficou mais fácil da gente implementar a cultura, a gente faz treinamentos constantes, semanais, reuniões diárias, né? A gente criou-se uma rotina e uma capacitação, principalmente da liderança, de forma que eu estou aqui hoje no podcast, o restaurante está lá funcionando, eu tenho plena convicção que ele está fluindo normalmente como deve fluir. Porque a gente capacitou, a gente treinou o nosso time. Então, foi uma virada de chave, foi um divisor de águas, a partir do momento que a gente pensou, bom, a gente precisa olhar mais para dentro do nosso negócio, principalmente entendendo mais as necessidades, né, as carências, o que a gente pode fazer para também contribuir para a transformação na vida dos nossos colaboradores, né? Uma empresa é feita de pessoas 100%. Sem eles, a gente não chega a lugar nenhum. Então, o nosso pensamento em pessoas é que eles são 100% a solução. A implantação dessa cultura foi difícil? Ou seja, as pessoas aceitarem, né, esse modelo para padronização, para aceitar um direcionamento nos trabalhos. Isso foi difícil de implantar? Teve resistências? Como é que foi isso? Sempre tem um pouquinho, mas eu não considero que foi difícil, não. Eu acho que foi bem tranquilo, né? A gente, quando faz assim, de maneira bem gradual, bem suave, né? O nosso, né, jeito assim, de lidar com o pessoal é bem tranquilo. A gente não é aquele pessoal que fica pegando no pé, cobrando. A gente gosta lógico, tem que ter firmeza, mas a gente conseguiu fazer essa implementação da cultura, e a gente está em processo até hoje também, mesmo 3 anos após, a gente todo dia tem uma ação nova, tem uma situação diferente. Nossa consultora ainda está trazendo processos que a gente ainda está implementando, e tudo isso faz parte de um pacotão, que daqui a um tempo ela vai falar assim, ó, agora vocês conseguem caminhar sem eu, vocês estão aptos a seguir sozinhos. Mas é uma segurança tão grande que a gente tem, que eu acho que a gente não vai chegar nesse ponto, não. A gente vai ter ela eternamente. Mas foi tranquilo, eu acho que foi bem natural. Como a gente começou primeiramente treinando a nossa liderança, para a gente poder depois chegar em todo mundo, fica mais fácil. E, inclusive, como a gente identificou, eu sempre gostei muito de capacitar, de identificar talentos e de desenvolver esses talentos. A maioria dos nossos sushimens são crias da casa, são treinados por nós, tem algumas pessoas que vieram já com experiência, é verdade, um complementa o outro, mas a gente sempre gostou muito de desenvolver os talentos. Os nossos gerentes hoje eram colaboradores nossos que estavam conosco há mais tempo, já tinha a nossa confiança, já querendo ou não, já sabia como que era um pouco a nossa cabeça, né, de empresário. E aí eles se capacitaram, gerentes, e hoje desempenham também um papel fantasticamente. Alguma coisa mais? Não, legal. Bom, se você tivesse que citar alguns fracassos nessa caminhada aí, aquilo que doeu mesmo, talvez até questões trabalhistas, o que você mencionaria que chega a te incomodar assim, quando você lembra? Não me incomoda porque eu já consegui... né? Internalizar e transformar isso como uma lição, né? Levar isso para uma lição de vida. Mas passei muitos
né, por maus bocados lá em Divinópolis, justamente pela falta de experiência. Eu era muito imaturo, não tinha essa maturidade empresarial que eu tenho hoje. Hoje é claro que qualquer negócio que a gente vai fazer, pensa em alguma novidade, alguma coisa, a gente pondera muito mais, avalia muito mais os prós e os contras, os riscos, né? Mas eu sou um otimista nato. Assim, eu acho que toda boa ideia vai dar certo e se a gente tiver boa vontade, a gente consegue realizar. Mas sim, passei por algumas situações e uma delas que foi assim, que eu acho que desencadeou outros problemas, foi que em Divinópolis, uma cidade de 220 mil habitantes, como eu disse, a gente foi o primeiro restaurante de comida japonesa. Mas muito rápido começou a chegar concorrentes. Um ano depois já tinha um restaurante concorrente que copiou a nossa ideia. A gente trabalha com diferente assim do convencional, que é um restaurante de comida japonesa self-service. O sushi é no quilo. Temos pratos à la carte também, mas ali é uma proposta diferente, né? E ali com um ano já surgiu um concorrente com a mesma proposta que a gente. É claro que o mercado balança um pouquinho, uma cidade que não é tão grande assim, mas ainda assim acomodou, beleza. E o restaurante crescendo, né, a nossa loja dando bem, sempre com uma boa lotação, final de semana fila de espera, e aí eu empolguei e falei, bom, se final de semana eu tenho fila de espera, o meu restaurante vive cheio, eu vou abrir uma segunda loja. E aí até sem capital, aí fui recorrer a empréstimo bancário, aí eu aluguei um outro imóvel e fui abrir uma outra loja. E aí esse eu considero o meu erro, porque por imaturidade eu dei um passo maior do que as pernas, né? Numa cidade de interior, que já tinha outros concorrentes, né? Além da minha loja, eu abri uma segunda loja. E aí o que aconteceu? Na ilusão de dobrar o faturamento, eu dobrei a despesa e reparti o faturamento. Eu demorei muito tempo para poder enxergar isso. Eu tentei insistir. Uma coisa eu bato no peito e me orgulho, eu sou resiliente. Resiliência é meu forte, eu resisti por muito tempo. Então acho que esse foi o meu maior erro. E aí em decorrência disso vieram problemas, tive problemas na Justiça do Trabalho, também por inexperiência, por achar que podia fazer de qualquer jeito, né? Quando eu falei assim, não aguento mais, eu preciso profissionalizar a parte não de recursos humanos na época, mas eu preciso contratar um advogado para me orientar para eu fazer da forma correta, né? Preventiva. A hora que eu comecei a fazer um trabalho preventivo, fazendo certinho, pagando do jeito certo ali, né? Eu eliminei esses problemas, mas o principal foi isso aí. Até que quando eu fechei essa segunda loja que eu abri, eu fechei, aí dali por diante eu comecei a sobressair novamente e ganhar um fôlego, aí eu já fui me reestruturando novamente, foi quando a gente veio também para Montes Claros, logo em seguida. E essa mudança para Montes Claros? Desculpa, não, tranquilo. Foi assim, foi oportunidade de negócio ou foi outro motivo? 2 motivos, oportunidade de negócio e vontade de mudar de vida. Por quê? A minha esposa é daqui de Montes Claros. A gente se conheceu lá na região lá de Divinópolis. A gente estudava na mesma faculdade, se conheceu ali no ônibus da faculdade, começou a namorar, casou, vivemos em Divinópolis até 2019, de 2007 até 2019. Em 2018 eu fechei essa loja, essa segunda loja que eu tinha, né, aberto. A gente fechou e a gente tirou tudo do imóvel, né, guardou ali as mesas, as cadeiras, os freezer, a gente desmanchou a loja, que o proprietário não queria aquelas coisas ali. Então a gente guardou tudo num lote assim, vago de um amigo nosso, né, num galpão lá coberto, com lona em cima. E aí a gente falava, um dia a gente vai abrir um outro restaurante, um dia a gente vai abrir um outro restaurante e tal. E a gente ficou procurando oportunidades. Até que foi tudo muito rápido. Eu fechei a loja em junho de 2018. No Dia dos Pais daquele mesmo ano, em agosto, a gente vindo para Montes Claros para visitar o meu sogro. No meio do caminho surge a ideia, por que não abrir um restaurante de comida japonesa, que é o que a gente sabe fazer da vida, em Montes Claros. Aí, já tinham muitos aqui nessa época? Já tinha uns 3 pelo menos, grandes, assim, bem consolidados.
Mas é aquela história de novo, Márcio. A nossa proposta era diferente de tudo que tinha. Ó, comida japonesa não é uma comida um pouco mais cara, a gente sabe, né? Talvez não é para qualquer um. O cliente que come a comida japonesa, que procura, o que é que ele leva mais em consideração? É qualidade, é atendimento ou é só preço mesmo? Ou depende do tamanho da cidade? Montes Claros é assim, Divinópolis eles pensam diferente? Como é que seria? Eu considero que o cliente, independente de sua classe social, do seu poder aquisitivo, obviamente ele vai sempre procurar qualidade. Qualidade, né? E talvez a melhor qualidade dentro das possibilidades financeiras dele, né? Mas esse conceito de que comida japonesa é cara, realmente é. Se você for comparar com um self-service de comida brasileira, é um pouco mais caro mais mesmo, do que o porque dobro, os né? insumos... Não é mais do que o dobro, não. É poucos por cento a mais. Depende também. Em torno de 30% a mais, 40% no máximo. Bom saber. Isso para comida a quilo. Se você for num bom restaurante em Montes Claros, de comida a quilo, nos mais conhecidos da cidade, e for no restaurante comparar o preço do quilo, a diferença hoje não ultrapassa 40%. Certo. Mas o que se justifica isso? A gente trabalha com insumos que são muito mais caros. A nossa matéria-prima, ela é quase toda importada. O arroz é uruguaio. O salmão é do Chile. Os outros produtos orientais que a gente trabalha são orientais. Eles vêm da Coreia, vêm da China, vêm do Japão. Então chega pra gente aqui com esse tanto de imposto, encargos e frete e tudo mais, a hora que você joga tudo, é um produto mais caro. Só um exemplo, enquanto um pacote de arroz tipo 1, que a gente faz ali em casa, custa hoje em torno de 20 a 25 reais, o de sushi custa 50. Então, a gente já começa, né, a reflexão, a discussão por aí, né? E os outros insumos são todos eles mais caros. Então, isso se justifica. A mão de obra é mais cara também? Um pouquinho mais cara. Na média não, assim, vamos imaginar que a gente vai comparar um sushi man, tecnicamente qualificado, com boa experiência, a um chefe de cozinha, né? Então ele também tem que ser qualificado para fazer, né? Uma cozinheira experiente ganha ali o mesmo valor que um sushi man. Essa média não foge muito disso não, mas as pessoas buscam qualidade, né, com certeza, e a gente sabe, ao longo desse tempo, tem pessoas que têm condições de consumir várias vezes na semana, mas tem gente que gosta e que faz questão de consumir uma vez por mês, talvez, que é a capacidade financeira que ela tem, né, mas consome. A comida japonesa hoje está muito difundida no Brasil, porque ela se popularizou muito, e tem itens no nosso cardápio que custa R$20. 25, 30 do preço de um sanduíche. Então é para todo mundo, tranquilamente. Eu falo com propriedade. Certo. Nessa caminhada aí, Patrick, você falou de investimento em recursos humanos, na consultoria e tal. Nessa trajetória, alguma vez você já se pegou como um líder tóxico? Já. O que você fez? E eu demorei para enxergar isso. Foi uma fase minha que eu não tinha paciência, eu ficava murmurando nos cantos da empresa, às vezes falando alto, resmungando pro colaborador escutar, sabe? E quem me ensinou que eu estava errado foi minha esposa. Ela teve paciência e foi me ensinando, você está errado, não pode ser assim e tal. Foi me ensinando, até eu começar a enxergar que realmente... E aí eu fui buscando ajuda, não no sentido de terapêutica, assim, ajuda fazendo cursos, fazendo consultorias, conversando, né, com pessoas mais experientes, e fui enxergando que o mundo estava mudando, que o jeito que eu aprendi a lidar com os peões da fazenda era diferente daquele momento, já estava mudando, né? E eu passei, né, por uma fase difícil, de muito aperto financeiro, de muita dificuldade, de muitas decepções também, né, com colaboradores mesmo, com pessoas assim na cidade. A gente às vezes toma umas rasteiras, né?
E aí eu me fechei muito, eu fiquei assim muito fechado, não acreditava muito nas pessoas, até que eu resolvi voltar a ser eu mesmo, que era aquela pessoa tranquila, brincalhona, que acredita em todo mundo. Se der alguma coisa errada, eu paro de acreditar no você, vou passar a acreditar no próximo e bola pra frente. Porque tem vezes que a gente tem aquele medo, né? Será que se eu começar a ser bonzinho, brincalhão e tal, o pessoal vai achar que eu sou bobo e vai montar em cima, né? Então é uma linha, né? Muito tênue. A gente não pode, a gente tem que ter a inteligência, né? A expertise ali de não ser bobo, né? De ser ingênuo, né? Mas a gente pode ser bom, né? Sem ser bobo. Talvez não seja muito fácil essa equação aí, mas a gente tem que buscar ser justo, honesto, né? Fazer, proporcionar o máximo que estiver dentro do nosso alcance para proporcionar para o próximo ali, dentro de um limite, né, saudável, mas o principal é ser justo, honesto, né? E isso eu aprendi com a minha esposa. Ela que foi sua terapeuta. Foi minha terapeuta. Tá certo. Ô, Patrick, veja bem, 2 negócios diferentes, né? Restaurante de comida japonesa e escola de inglês. A forma de gestão de pessoas se parece? Mesma coisa. Mesma coisa. Se você vai gerir um funcionário ou 50, os princípios são os mesmos, os conceitos são os mesmos, né? O que difere lógico, uma equipe de 35, ela dá um pouco mais de trabalho, tem mais ações. Lógico que não é uma equipe de 5 igual tem na escola, que é uma equipe bem enxuta, né? A gente começou faz pouco tempo, a nossa equipe ainda é pequena, é uma escola nova, mas o jeito de trabalhar é o mesmo. A nossa didática, o nosso jeito de fazer a gestão, né, de pessoas no restaurante. E como eu aprendi muito no restaurante, eu fico tentando levar o que a gente aprendeu, né, replicar isso na escola. Então, eu considero que administrar uma empresa, no geral, independente do porte, é mais ou menos a mesma coisa, não tem muita diferença, né? Lógico que algumas têm as suas especificidades ali, alguns detalhes, mas no geral, a empresa é tudo igual. Equilíbrio emocional, pelo que você narrou aí, é uma coisa que é fundamental, então, para o empreendedor. Sim, fundamental. É primordial. Não é simples, né? Porque nós sabemos as dificuldades de ser empreendedor no Brasil, né? Carga tributária, etc. e tal, mas ser empreendedor já é uma profissão muito solitária. Sim. Não é verdade? Então, de repente, a gente quer trocar conhecimento com algumas pessoas em função de decisões que a gente tem que tomar, ou de visão de negócio e tudo, e a gente não tem alguém ali para poder, né, a gente tem muito amigo, mas que é para falar de outras coisas. Na hora que é para falar disso, a gente fica um pouco sozinho, né? Uhum. E fica às vezes travado, você tem o seu problema, você pensa, não vou compartilhar o meu problema, porque senão eu estou mostrando a minha fraqueza. E pelo contrário, tinha que ser exatamente o contrário, né? Todas as vezes que eu tenho um grande amigo em Divinópolis, que hoje é meu sócio na escola, o Gustavo, que ele é empresário, advogado e empresário, a vida inteira quase que nunca advogou, sempre teve empresa, e na hora dos apuros eu sempre me aconselhava, ele era meu conselheiro. Mentor, né? E a minha esposa também, sempre foi a minha conselheira. A gente sempre trabalhou junto, eu e minha esposa, mas o empresário, em geral, é uma vida solitária, dificilmente a gente compartilha os problemas, às vezes a gente não quer, a gente sabe que tem um problema e não quer enfrentar o problema. Você sabe que você está tomando prejuízo, em restaurantes tem demais, tem muito, esse problema acomete a uma parcela grande, você sabe que o seu negócio não está fechando no azul, ele está fechando no vermelho, mas você não quer acreditar, você pensa, não, eu só sei fazer isso da vida, aqui eu preciso criar meus filhos, né, com recursos aqui da minha empresa, e a gente custa a acreditar. E isso aí é que é complicado, porque a gente tem um conceito, uma concorrência que ela não existe, né? Eu sempre falo com os colegas empresários assim, que a gente está no mesmo ramo, mas dificilmente a gente é concorrente de nós mesmos, todo mundo tem seu espaço, a concorrência é importante para te impulsionar, você ser cada vez melhor, né? O que me impulsiona é ver o que o mercado está oferecendo, eu quero oferecer uma coisa diferente, melhor,
né? Então, eu penso muito assim, sabe? E trabalhar com pessoas é muito difícil, né? Porque, de repente, a sua empresa está indo de qualquer forma ali. Aí você fala, não, agora eu vou dar uma melhorada. Vamos colocar ali um software, um sistema desse, daquilo. Aí as pessoas, não quero não, agora vai me controlar. Agora não posso fazer mais, vou ter liberdade, né, para eu trabalhar. Aí talvez até o próprio funcionário já coloca um pouco de obstáculo ali, até quebrar essa barreira, né? Complicado. Também tem isso, a gente passa por várias resistências, não só as nossas, como de terceiros, né? Mas faz parte. Eu lembrei de uma situação aqui que eu, alguns anos atrás, nos momentos de mais aperto, assim, de apuros, assim, financeiro, eu ficava brincando, assim, com a minha esposa, às vezes finalzinho de mês, início de mês, assim, véspera de folha de pagamento, eu ficava nervoso, né, estressado, e eu falava com ela que era a minha TPM, que era tensão de princípio de mês. Porque era a folha de pagamento, né? Dia 5, eu tinha que fazer a folha de pagamento para os meus colaboradores. Não interessava se eu tinha dinheiro no caixa ou se eu não tinha. Eu tinha que fazer, né? Passava a noite? Eu tinha que usar o cheque, rapava o cheque especial lá do banco, se fosse necessário, mas eu tinha que pagar. Então já começava ali no final do mês, em restaurante, pior que final de mês geralmente o movimento cai, né? Só depois do 5º dia útil que o movimento vai melhorando, é estatístico isso. Então, quando a gente mais precisava, o movimento caía. Nossa. Então, era assim... Era a prova. Era a prova. Então, foi assim, foram muitas provações, muitas, né, noites, às vezes assim, claro, mas a gente sempre acreditou, igual eu te falei, eu sempre fui muito otimista. E sempre acreditei que sempre ia dar certo, Deus proverá, sempre proveu. e graças a Deus, hoje a gente tem... eu tenho muito mais tranquilidade em relação, né, uma empresa muito mais estruturada, que a gente vai corrigindo os erros, vai recalculando a rota, né? A gente vai aprendendo, a gente já não passa mais esses apertos, né? Mas foi mais um aprendizado aí que a gente vai aprendendo com a vida e quando a gente vai apanhando. O que foi aquele momento assim que você colocou o nariz para fora, vamos dizer assim, e falou, poxa, agora eu tô bem melhor encaminhado, agora eu tô mais seguro. Teve assim pontos que você observou? Teve. Como eu te disse, em 2019 a gente mudou para Montes Claros, em janeiro. Em agosto a gente já tinha alugado o imóvel e já estávamos fazendo as reformas necessárias para abrir o restaurante. Em agosto a gente abriu e inaugurou o restaurante. Aí, em agosto de 2019, chegou março de 2020, o que aconteceu? A bendita pandemia. A gente, né, foi muito bom assim, né? Foi muito bom as ajudas que a gente teve, aquelas medidas provisórias lá, a gente não mandou nenhum funcionário embora. Na época foi primordial. Tinha quantos anos? Na época a gente tinha uns 15, mais ou menos. A gente conseguiu segurar todo mundo. E como a gente já tinha know-how de delivery, porque em Divinópolis a vida inteira eu trabalhei com delivery, eu startei o delivery da noite pro dia aqui em Montes Claros. A gente não fazia delivery na época ainda. Boa. Então eu startei assim, a gente vai sobreviver de delivery, a gente precisa startar isso aqui. Muita gente demorou para pegar esse... E isso foi fundamental para quem não conseguiu voltar depois, porque quem não tinha know-how de delivery tentou fazer e não conseguiu. E aí foi uma pena, porque muita gente, assim, alguns empresários ficaram pelo caminho porque não suportou aquele abre e fecha, né? E aí não conseguiu voltar depois por questões financeiras mesmo, que ficou fechado, com custo alto e fechou o negócio. Em Divinópolis, o delivery, não precisa nem te falar o nome, mas não era com a estrutura sua, era de terceiros, né? Não, sempre foi nossa. Sempre foi sua? Sempre. E aqui em Montes Claros também, sua estrutura? Hoje a gente só não... A nossa entrega é terceirizada aqui. Tá. Lá em Divinópolis era motoqueiro próprio. Certo. Aqui a gente trabalha com aplicativo de entrega, o que ajuda também a gente a otimizar muito a entrega, né? Fazer o volume de entrega que a gente faz. Mas a estrutura é terceirizada, a entrega e a produção é própria. Mas voltando... nessa questão, em 2019 eu mudei para cá, a gente montou o restaurante, 2020 pandemia, aí o restaurante foi voltando, a pandemia foi acabando, voltando ao normal, e eu
Quando a gente veio para cá, a gente ainda manteve uma das lojas em Divinópolis, ela ficou lá aberta. Então eu ia e voltava. Ficava uma semana em Divinópolis, uma semana em Montes Claros. Quando eu estava viajando, minha esposa e meu sócio tomavam conta do restaurante aqui. E eu ficava para lá e para cá, 500 quilômetros. Isso foi me desgastando muito, né? Passei a pandemia inteira indo para lá e para cá. Eu tinha que dar o suporte lá. E aí, até que em 2022, a minha esposa, mais uma vez, sentou comigo e falou assim, aqui, vamos botar um ponto final. Eu tinha uma coisa com um restaurante em Divinópolis, porque ali foi onde tudo começou, sabe? Eu tinha uma estima, e a minha resiliência não deixava eu fechar, eu não enxergava que eu precisava fechar aquela loja, estava acabando com a minha saúde, estava... 3 anos atrás eu não tinha esse tanto de barba branca e cabelo branco que eu tenho. Foi assim, tudo nesse período. Até que meados ali de 2022, a Fernanda, minha esposa, falou assim, ó, vamos botar um ponto final em Divinópolis, eu não aguento mais você viajar, vamos encerrar lá, a gente vai conseguir. A partir desse momento que a gente tomou essa decisão de fechar lá e focar em Divinópolis... Em Montes Claros, né? Em Montes Claros, aqui decolou. Que aí eu passei a me preocupar 100%, dedicação integral aos negócios aqui em Montes Claros, e a gente conseguiu, e de lá para cá foi só crescimento. Foi quando a gente, né, aí logo depois veio a questão da consultoria de RH, e passei a dedicar mesmo mais ao marketing, eu sempre fui muito o cara dos bastidores, assim, eu nunca gostei muito de aparecer. Eu falo assim, que eu sou muito low profile, eu gosto de ficar mais escondidinho, eu não tenho, né, aquela vaidade de ficar aparecendo, não. A minha vaidade é alguém chegar e falar assim, ó, que legal, o Ohashi e tal, não, é o melhor restaurante japonês da cidade. Aí eu me realizei, sabe? Mas eu não tenho, né, essa perspectiva de querer aparecer, sempre fui dos bastidores, e aí é o nosso jeito de levar os negócios, mas sempre prezando 100% pela qualidade. Ainda no quesito recursos humanos, que a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles de muitas empresas, nessa caminhada aí, teve momentos que por intuição você contratou ou contratava por intuição, demitiu por intuição e errou, e isso hoje, como é que é o processo de contratação seu? Como é que foi esse aprendizado? Como é que você faz hoje? Sim, por várias vezes é normal a gente às vezes contratar no calor ali de achar que precisa contratar mais, aumentar a equipe, que aumentando a equipe também às vezes você vai aumentar suas vendas. Acho que o principal erro é esse. Às vezes a contratação é necessária porque você precisa suprir uma carência, né? E às vezes até é necessário você contratar para você fazer uma substituição para você poder ter um ganho técnico. Então você tem que identificar qual que é o motivo dessa contratação, né? Para que eu estou contratando? Eu quero aumentar minhas vendas? Para aumentar minhas vendas não adianta eu só contratar funcionário. Eu tenho que, né, Márcio, trabalhar marketing, publicidade, fazer ali o feijão com arroz ali criar ações, né, de marketing ali para trazer mais gente para o seu restaurante, aí você contrata. Conquistar a atenção, que é a moeda da vez, né? Exatamente. Muitas vezes a gente comete o erro de aumentar a equipe primeiro para depois aumentar as vendas. A gente já opta por vamos trabalhar a venda, vamos aumentar. A hora que já tiver assim apertado, que o pessoal tiver passando aperto, assim, a gente vai e contrata outra pessoa e aumenta a equipe. E por várias vezes eu fiz hoje pela experiência, a gente vai aprendendo errando mesmo, hoje a gente tem esse cuidado, mas por várias vezes eu enchei a minha equipe e uma vez um amigo meu, consultor de empresa, ele me perguntou, quanto você fatura? Eu falei, tanto. Ele, quantos funcionários que você tem? Sei lá, na época eu tinha uns 30, lá em Divinópolis, tem 30. Ele falou assim, tá dando tanto X de faturamento por funcionário. Tá pouco. Ou seja, produtividade. A sua equipe está produzindo pouco. Ou ela está produzindo pouco, ou tem gente demais e você teria o mesmo faturamento com menos pessoas na equipe. Você tem que otimizar seu processo. Então, a gente também leva esse indicador aí à risca. Para a gente poder contratar mais, o caixa tem que suportar e tem que se justificar
na receita. Se está vendendo mais, vai abrir mais possibilidade de receita, ok, contrata. Se não, não contrata. E na seleção? Hoje tem critérios assim, mais claros que você olha, ou tem uma equipe, uma empresa que faz isso para você? Não, é 100% a gente que faz essa seleção e a gente contrata comportamento. Técnica a gente desenvolve, a gente ensina. Caráter, né? A gente contrata comportamento. Eu falo com os meus gerentes lá, com o Guilherme, com a Débora. É um bate-papo, a gente conversa, uma conversa. Um bate-papo, a gente conhece a pessoa, ela vem, a gente contrata, né? Ali durante o período de experiência, a gente vai vendo como que é o dia a dia da pessoa. Ela tem, igual eu disse, tem sushi mans nossos hoje que entrou, que era aquela menina que ficava ali na balança, pesando o prato dos clientes, anotando na comandinha. Hoje é um dos nossos melhores sushi romans lá, é destaque, ela está sendo treinada para ser líder do setor dela. Ela começou lá na balança, né? Uma outra que trabalhou conosco muito tempo lá em Divinópolis, ela entrou como copeira, lavar louça a noite inteira, tipo 6 meses assim. Aí ela chegava mais cedo, começava a aprender a fazer o sushi, fazer uma coisinha aqui, outra ali, ia pedindo oportunidade. A gente oferece oportunidade o tempo inteiro. Se a pessoa quiser aprender, mudar de setor, toda hora, principalmente se quiser aprender a fazer sushi. Então, às vezes a gente contrata pessoas com experiência, lógico, é necessário, né? Mas o que todo mundo reclama, que mão de obra está difícil, realmente está difícil, mas não adianta a gente querer ficar só reclamando, só ficar na reclamação e usar isso de bengala, falar, não consigo contratar porque está difícil. Eu não acho que é difícil contratar, é difícil treinar. Isso é moroso, mas a gente prefere pegar uma pessoa inexperiente, mas de bom coração, de boa criação, de boa índole, que aí essa pessoa vai longe. A gente investe nessa pessoa para ela se capacitar e ficar uma boa profissional. E para não perder esse profissional treinado, como é que você acha? A gente faz esse trabalho também, né? É claro que às vezes a gente perde, às vezes chegam propostas que a gente não consegue cobrir, né? Vamos dizer assim, mas a gente tenta fazer um trabalho junto com o pessoal de RH, né, com a nossa consultoria, de fidelização desse cliente interno, desses funcionários, do jeito nosso de trabalhar, do nosso jeito, a nossa cultura. Quando o nosso colaborador entende que trabalhar conosco é legal, que é bacana, ali ele vai trabalhar porque ele gosta de trabalhar ali é um lugar gostoso de trabalhar. Que ele pode crescer ali dentro, né? E que ele tem oportunidade. Eu acabei de dizer que a gente tem vários casos na nossa equipe de pessoas que começaram, né, sem saber nada e hoje já ocupam um cargo de relevância na empresa. A gente dá oportunidade para todo mundo, a pessoa tem essa capacidade de crescer, né, aprender uma profissão nova, valorizada inclusive. Olha o tanto que de uns 10 anos para cá, essa gourmetização, nessa glamourização da comida, sim, valorizou os profissionais da culinária, né? Antes a imagem do chefe de cozinha era aquele cara todo descabelado na cozinha, com a doma toda suja, de farinha, aquela confusão, e hoje em dia não, se tornou uma profissão desejada, né? É difícil, como todas as outras, requer muito abdicação de muita coisa, talento, de tempo, requer talento também, mas eu sempre falo, a pessoa quando tem boa vontade de aprender, ela aprende qualquer coisa, né? Deus nos capacitou para isso. E aí a gente tenta reter os talentos justamente nesse sentido, de tornar a empresa um bom ambiente para se trabalhar. Através da remuneração é importante, mas existem pesquisas que o salário não é o fator fundamental que segura um funcionário numa empresa. Tem outros fatores. O salário propriamente dito, ele vai entrar ali em 3º ou 4º lugar. Perfeito. Ô, Patrick, a gente está caminhando já para o final aí, né, Márcio? Só mais uma questãozinha, né, no âmbito de reclamação do empreendedor de modo geral. Muitos reclamam e até desistem. O governo, políticas públicas, imposto e tal. Onde é que está o peso maior na sua opinião? E está mais realmente na disposição, na coragem, na persistência? Ou realmente pesa muito isso ao ponto da pessoa realmente
desistir, é motivo realmente de desistir. Qual a sua visão disso? Olha, é claro que acho que todo mundo que é empresário, todo mundo, não só o empresário, como o próprio consumidor, ele, obviamente, ele queria pagar menos impostos, né? Ou que pelo menos os impostos que são pagos fossem revertidos em benefício, né, da sociedade de forma mais assertiva e mais justa, né? Transparente. Mais transparente. Mas eu sempre, eu gosto muito de assistir uns podcasts, né, de empresários famosos, bem-sucedidos, e um deles sempre fala assim que, essa frase me marcou e eu tenho na minha cabeça: a gente tem que aprender a empreender apesar do Brasil. Não, infelizmente a gente não vislumbra melhora em relação à corrupção, em redução de impostos. Entra o governo, sai outro, a carga tributária ela nunca vai diminuir. Então, assim, se a gente ficar preocupado com isso, você não trabalha, você não produz. Então, eu tento ficar mais à mercê dessas notícias, sabe? Para não contaminar. Para não contaminar o espírito, o meu espírito empreendedor e otimista. E vou seguir meu caminho e vou fazer o meu trabalho, vou fazer a minha diferença, sabe? Porque não adianta a gente ficar lamentando, mais um imposto, é péssimo isso, a gente vai ter que embutir isso ali no custo, vamos ter que recalcular a rota, vamos ter que recalcular os custos do prato e tudo mais. Tudo isso interfere, é óbvio que interfere. Mas se a gente ficar só lamentando, você não sai do lugar. Então, é aí a frase: vamos aprender a empreender apesar do Brasil. A gente está no Brasil e não vai mudar daqui. E o Brasil é um país de muita oportunidade, né? Então, às vezes a gente até fica brincando assim, vontade de mudar daqui. Eu, assim, acho que eu não teria coragem, não. Mesmo que eu tivesse uma oportunidade, eu não moraria fora. Adoro o Brasil e, especificamente, Montes Claros, né? Eu quero deixar o registro aqui. Cidade maravilhosa. A gente está aí diante de um futuro brilhante, né? Montes Claros vai explodir nos próximos anos. Eu já acompanho a evolução da cidade desde 2007, quando eu comecei a frequentar aqui, quando eu comecei, né, a namorar com a Fernanda. Então, de lá para cá, eu vi o tanto que a cidade evoluiu e está evoluindo, e tem muita possibilidade. Então, a gente precisa ficar esperto, porque senão vai vir alguém de fora e vai pegar as nossas oportunidades aqui em Montes Claros. Montes Claros é uma cidade diferente, povo acolhedor, povo gente boa. Eu, assim, hoje já me considero um Montes Clarense, já aprendi até Rua Epiqui. Eu acho que já estou pós-graduado. Muito bom. Bacana. Mais alguma coisa, Marcos? Não, só isso mesmo. Só isso mesmo. Então a gente agradece, sim, Patrick, pela entrevista, né? Eu que agradeço. Muito enriquecedora, né? A gente sai realmente com mais conhecimento para esse mundo do empreendedorismo. Algum recado para o Prime? Não, se tiver alguma coisa que você quer falar sobre o Mr. Wiz ou sobre o seu sushi, pode falar pra gente, né? Pode deixar. Tá bom. Fazer o meu merchan. A mensagem. Né? Isso. Bom, pessoal, como a gente, né, bateu o papo aqui, eu sou empresário do ramo de restaurante, comida japonesa há 18 anos, né? Aqui em Montes Claros a gente tem um restaurante Ohashi, de comida japonesa, fica aqui no Jardim São Luís, na Praça Rotary. Lá a gente funciona de terça a domingo, né, para almoço e para jantar. Nosso restaurante é um restaurante de comida japonesa a quilo, mas também a gente tem pratos à la carte e tem pratos também para aquelas pessoas que não gostam de sushi. É importante falar isso. Por exemplo, porque às vezes, quentes. Por exemplo, pratos quentes, salmão grelhado, yakisoba, que é aquele macarrãozinho com legumes ali chinês, né? Tem um bom leque de opções no nosso cardápio. A gente tem mais de 100 pratos no nosso cardápio, então tem para todos os gostos, né? Se você quiser ir acompanhando a sua namorada, o seu esposo, e você não gosta de comer comida japonesa, pode ir tranquilo que lá vai ter alguma coisa que vai te agradar. Trabalhamos também com delivery e atendemos aí a cidade inteira, também nesses mesmos horários, tanto no almoço quanto no jantar. Já a escola, né, a Mr. Wiz, como eu disse no começo, é uma escola diferente, né? Quando a gente apostou nesse projeto, é uma franquia, né, do Carlos Wizard, criada por ele trouxe essa proposta muito disruptiva e a gente, vislumbrando essa oportunidade, esse algo diferente para fugir do trivial, a gente acreditou muito na proposta que é
para ensinar as nossas crianças, os nossos jovens e adultos o empreendedorismo, a liderança, a inteligência emocional, a educação financeira, né, conceitos básicos da nossa vida que contribuem, né, para a nossa vida pessoal e profissional. Se a gente puder oferecer isso para os jovens, para ele já crescer com essa base, a gente entende que seria o ideal, né? Mas nunca é tarde para começar. Então, aliando tudo isso aí, para fechar com chave de ouro, a gente tem o inglês, que é a língua, né, mais falada do mundo, é a língua universal, super importante aí no mercado de trabalho principalmente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de participar. Nós agradecemos. Eu queria só finalizar essa questão do Mr. Wiz, é muito interessante porque a gente coloca um filho numa escola de inglês normal, ele aprende inglês. Ele não aprende empreendedorismo, não aprende inteligência emocional e artificial. Então a Mr. Wiz, ela chegou bem na frente mesmo. Porque eu não tenho filho aqui no Brasil. Se eu tivesse, eu colocaria imediatamente, porque ele já vai plantando a sementinha de empreendedor na cabecinha dele. Então é muito importante isso. É fantástico esse conceito. A gente vê assim, a gente faz alguns projetos lá com as crianças, com os adolescentes, e já tem adolescente que está assim, desenvolvendo projeto de empresa. A gente faz esses projetos lá, incentiva e ajuda eles. Fantástico. Então tem ideias originais e que, opa, isso aí vai dar certo. Quando você tiver mais velho aí, você pode apostar que... Quem sabe um sócio, né? Sim, a gente brinca de Shark Tank lá de vez em quando. A gente faz essas dinâmicas, assim, nos finais de período, assim, de semestre, a gente faz Shark Tank. É muito legal. Bacana. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, então, mais uma vez. Eu que agradeço. E para você que nos assiste aí, curta, né, o nosso conteúdo. Se tiver alguma sugestão de algum tema que você quer que a gente aborde aqui no Primecast, é só nos enviar a sugestão, né, vai no joinha lá, faça seus comentários e a gente está aí à disposição, tocando em frente o Primecast. Até o próximo. Até o próximo.